Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 34. Nós vamos ler, queridos, o Salmo inteiro. São 22 versos, tá bom? 22 versos. Então, esteja atento. Salmo 34, do verso 1 até o verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Esse salmo é um salmo de Davi, escrito, composto como gratidão a Deus. O Senhor que livrou Davi, recebe agora a gratidão do seu servo. E eu gostaria de refletir com os irmãos hoje sobre algumas lições que esse salmo nos traz a respeito da gratidão. E eu quero pensar com os irmãos nos 3 personagens da gratidão, tá bom? Os 3 personagens da gratidão. Aqui, nesse salmo, 3 elementos que funcionam mais ou menos juntos no exercício da gratidão. E eu acredito que esses 3 elementos têm que estar presentes quando nós pensamos na gratidão de um ponto de vista cristão. E esses 3 elementos são esses 3 personagens, tá? E para ficar bonitinho, na homilética aqui, esses 3 personagens, eles estão com a letra G, começam com a letra G. Se você quiser chamar de os 3 Gs da gratidão, pode ser também, tá bom? Primeiro, queridos, personagem importante aqui é o grato. O grato. Que no caso aqui é Davi mesmo. Davi é aquele que está grato. O grato é aquele que entoa a gratidão na direção daquele que lhe conferiu alguma graça. Davi demonstra a sua gratidão aqui numa postura grata. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, a sermos gratos em todo o tempo. Em todo o tempo sermos gratos, o que não é fácil, né? Não é fácil ser grato em todo o tempo.
Aqui Davi está grato porque o Senhor o livrou lá de diante de Abimeleque. Tem até aqui na Bíblia de vocês, deve estar escrito ali um pouquinho da descrição. Mas às vezes a gente está passando por momentos em que a gente não encontra muito motivo de gratidão. A gente não encontra muito motivo. E aí o texto que nos fala que nós devemos agradecer em todo o tempo, ele fica nos cobrando, quase que como uma culpa, né? Agradece. Aí tem alguma coisa que acontece de errado, a gente agradece. Dizem, eu não sei, tá, Silvio? Viu, Priscila? Eu não escolhi essa história aqui por nenhuma razão. Dizem que é muito difícil enfrentar o Corinthians no estádio do Corinthians. Dizem. Não sei. Porque diz que o torcedor do Corinthians, quando está lá no estádio, é verdade, né, Brian? Quando o time toma um gol, é quando o time canta mais forte, não é verdade? Tem essa fama, Robson? Não tem, Guto? Cadê o Guto? Não tem essa fama? Parece até que a torcida torce mais quando toma o gol, né? O time está indo muito bem, acho que o pessoal fica até desanimado, né? Isso aí não é o Corinthians, não, vamos embora. Mas tem crente que às vezes acha que é isso que é a gratidão. É quando as coisas estão erradas é que a gente comemora. Quando as coisas estão dando ruim é que a gente vibra diante de Deus. E ainda que isso não seja sem precedente bíblico, na verdade, a Bíblia nos mostra, por exemplo, Paulo e Silas na prisão, louvando a Deus mesmo em momento de tribulação. A gente tem que tomar cuidado para que a gratidão não pareça uma maquiagem do nosso sofrimento. Como se a gente não se permitisse nem sofrer, não se permite nem ficar triste. E isso não vem de Deus, tá, meus irmãos? Não vem de Deus. O Senhor nos ensina a lamentar diante dele, nos ensina a entristecer diante dele, sofrer e levar nossa queixa diante dele. Não é pecado fazer nada disso. O Senhor Jesus Cristo sofreu, se entristeceu. Lá no Getsemane ele fala: minha alma está triste ao ponto de morrer. Às vezes a gente acha que o crente não pode. Não, em tudo dá graça. Perdi uma pessoa muito querida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não pode chorar. Pode se entristecer, pode até perguntar por quê. A Bíblia nos dá essa possibilidade. Como eu costumo dizer quando estou consolando algum irmão, eu digo: querido, pode reclamar com Deus que Ele aguenta. Ele aguenta. Se a gente ouve reclamação e ainda ama a pessoa que reclama, né? Imagina Deus que nos ama com um amor muito mais perfeito. Gratidão não é maquiagem para o sofrimento, queridos. Mas gratidão é possível de ser exercida em todo o tempo mesmo, mesmo no sofrimento. Não necessariamente pelo sofrimento, mas no sofrimento. Eu não preciso agradecer a Deus porque as coisas deram errado, mas enquanto as coisas dão errado, eu posso ser grato a Deus. Pelo quê? No mínimo, pela cruz de Jesus Cristo. No mínimo. Porque isso já é graça muito mais do que eu mereço. Já garante a presença de Deus, a comunhão com Deus, o cuidado de Deus e a vida eterna. Faz com que todo o meu sofrimento, por mais intenso que seja, e verdadeiro, e real, e lamentável, seja contido num espaço bem curto da existência. Porque o maior espaço da existência, o maior tempo da existência, é a eternidade. E ela será de prazer e alegria em Deus. Então, a cruz já me garante que eu posso ser grato em qualquer momento. Por isso que eu posso vir no domingo louvar a Deus, mesmo passando por problemas na minha vida. Porque o Senhor continua digno de honra, de glória, por quem Ele é, mas para nós, especialmente pelo que Ele fez em Jesus. Em tudo dai graças, não necessariamente por tudo, mas em tudo, em todo momento, em todo tempo, porque a cruz continua de pé, a cruz continua sendo motivo de gratidão. Mas não é só isso que a gente recebe de Deus, é muito mais do que isso. E aí nós precisamos aprender isso. Os irmãos sabem, a gente fala sobre isso com certa frequência, de que gratidão é quase... Vamos lá, vou reformular. E gratidão é uma forma de consagração. Gratidão é uma forma de consagração.
Porque quando eu agradeço, eu reconheço a fonte daquilo que veio a mim. Eu conheço a fonte daquilo que veio a mim. A gente acabou de passar no Natal aí, né? Deixa eu ver aqui se eu tomar cuidado para não dar spoiler para nenhuma criança, né? Mas tem crianças que no dia 25 estavam felizes sem agradecer os seus pais porque receberam presente, porque acreditaram que aquilo veio de um outro papai. Entendeu? Tudo bem, gente, eu não estou dizendo que está errado isso não, tá? Cada um tem seu filho aí e faz como quiser. Mas eu estou dizendo que, e pode ser algo muito bom, inclusive, né? Mas eu estou dizendo que gratidão é reconhecer de onde veio, entendeu? Puxa, não vai agradecer o papai pelo presente? Não, você não trouxe nada, não foi você. Entendeu? Quando eu agradeço a Deus, eu reconheço que aquilo veio dele, e por isso é consagração. Lembra lá o que o apóstolo Paulo fala aos coríntios? Quando os coríntios perguntam, o que eu faço quando tem alimento sacrificado ao ídolo? O que Paulo fala? Comei de tudo que vende no mercado, recebendo com ação de graças. Por quê? Porque essa carne foi dedicada ao ídolo, mas eu recebo ele e falo, não, não é do ídolo, é de Deus, obrigado, Senhor. Então, ao mesmo tempo que eu agradeço, eu estou consagrando. Significa que o grato é aquele que agradece a Deus em toda situação, portanto, o grato é aquele que é consagrado a Deus. Por isso que gratidão é tão importante, meus queridos, porque gratidão é consagração. Nós que aqui estamos, só estamos porque fomos alcançados por Deus antes de qualquer coisa. Tudo que nós fazemos a Deus é por gratidão. Então, todo o bem que eu faço no reino de Deus é gratidão a Deus. Então é consagração. Por que você se dedica tanto ao Senhor? Por que você está agindo dessa maneira bondosa? Igual o vídeo que eu coloquei essa semana aqui, um monte de irmãos reagiram, né? Mas eu peguei na internet lá, do menininho falando, eu não perdoo, eu não aceito perdão. Aí a mãe dele fala assim, mas Jesus mandou perdoar. Ele, então eu perdoo. Vocês viram esse vídeo, né? Alguém podia perguntar, mas por que você, quando falou que foi Jesus, perdoa? E se ele tiver uma boa resposta teológica, ele é muito pequenininho, né? Ele diria, porque o Senhor me perdoou muito mais. Porque o Senhor foi muito mais bondoso. Por que você é generoso com as pessoas? Porque o Senhor foi muito mais generoso. Por que você é verdadeiro? Porque o Senhor é muito verdadeiro. Porque tudo de bom que Deus me deu, eu não posso reter. Então, como eu sou grato a Deus pelo que Ele fez comigo, então eu ajo na direção dos outros com essa mesma bondade. Gratidão é consagração. O grato é um consagrado. E por isso, meus queridos, em 2025, busque, antes que termine o ano, momentos, elementos, motivos de gratidão ao Senhor. Porque assim você se consagra ao Senhor para enfrentar mais um ano. E esse salmo traz isso. Primeiro que Davi fala que bendirá o Senhor em todo o tempo. Canção que a gente acabou de cantar, né? Em todo o tempo te louvarei, né? E bendirá o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Mas quando vai um pouquinho mais à frente, ele começa a falar umas coisas, olha só. Versículo 9, temam ao Senhor vocês que são seus santos, pois nada falta que o temem. Ele diz, versículo 14, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, esse bom Deus é um Deus de bondade e de justiça, portanto, vale a pena seguir as suas boas palavras. Se Deus é bom, meus irmãos, Ele quer o bem, e Ele demonstrou isso na nossa vida, vale a pena corresponder à sua bondade com obediência. Porque Ele já deu provas de que o seu mandamento, a sua lei, a sua palavra são também dádiva dEle, são coisas boas. Eu quero de Deus a bondade só nos meus termos, então eu não quero Deus, eu quero só os benefícios. Não, eu quero tudo de graça que Deus me dá. E dentre a graça está também a sua vontade, o seu mandamento, a sua justiça. Por causa da gratidão, nós nos consagramos e vivemos em justiça. Amém, meus irmãos? O primeiro personagem é o grato. O segundo personagem, meus queridos, é o gracioso. E o gracioso, nesse caso, é Deus mesmo. O gracioso, o que dá graça, o que derrama a sua graça na nossa direção.
Davi, nessa experiência com Deus, começa a dar testemunho sobre o Senhor. Ele fala no versículo 4: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que faz com que ele afirme no versículo 8, algo sobre a identidade de Deus mesmo. Ele diz: provem e vejam como o Senhor é bom. A afirmação que Davi faz sobre o próprio ser de Deus. E é o seguinte: Davi só pode afirmar alguma coisa sobre Deus porque ele conhece a Deus. E Davi só pode conhecer a Deus porque Deus foi gracioso com ele. E Deus só foi gracioso com Davi porque em algum momento ele também enfrentou adversidades. Você consegue pensar em quantas vezes Deus salvou Davi? Talvez alguém pudesse falar: era melhor não ter passado por nada disso, né, Davi? Ser perseguido ter que enfrentar um gigante, ser perseguido pelo rei Saul, pelo próprio rei, ter morte do seu filho, mais de um filho de Davi morreu, enfrentar um monte de coisa. Mas é no meio dessas adversidades, eu falei diversidade, né, queridos? Adversidades, faltou uma letrinha e sobrou uma. No meio dessas adversidades que Davi encontrou a revelação de Deus. Ele pode falar: o Senhor é bom, porque ele confiou em Deus num momento de dificuldade. Está entendendo? A ovelhinha do Salmo 23, já mencionado aqui hoje, só pode ser consolado pela vara e cajado do pastor porque passa pelo vale da sombra da morte. Porque se não passar, não vai conhecer esse aspecto do pastor. O apóstolo Paulo tem um jeito de falar isso de uma maneira um pouco mais teológica. Ele fala que nós devemos nos gloriar nas nossas tribulações. Ele fala isso lá na sua carta aos Romanos. Gloriar nas tribulações. E ele diz que a tribulação, ela vai produzir em nós a perseverança, um caráter aprovado e a esperança. Esse caráter aprovado, na verdade, a palavra aí é a palavra, uma ideia de uma prova mesmo, tá? De um teste, de uma experiência. Mas experiência no sentido de ser testado. E ele está dizendo assim: olha, a gente se gloria nas nossas tribulações, porque nelas a gente tem a firmeza da perseverança. Sabe o que significa perseverança? Perseverança significa dureza, né, contra alguma resistência. Nós, em português, usamos duas palavrinhas que significam a mesma coisa em grego. A gente usa a palavra perseverança e a palavra paciência. Para nós significa duas coisas diferentes, né? Perseverança para nós é essa resistência ativa. Paciência é resistência passiva. Então, paciente é: eu continuo na minha mesmo com pressão. Perseverança é: eu continuo na direção mesmo com resistência. Não é isso? É assim que a gente usa. Em grego é a mesma palavra. Por isso que a Bíblia fala que Jó é o mais paciente de todos. Aí você vai lá, porque esse é um texto escrito no Novo Testamento, em grego. Você vai lá ler o livro de Jó, fala: eu preciso de paciência. Chega no 3º capítulo, Jó está amaldiçoando no dia que nasceu. Você fala: que paciência é essa, né? Porque a gente enxerga a paciência dessa forma passiva. Mas a ideia é dessa dureza na resistência, seja a resistência que tenta nos impedir de andar, ou seja aquela que tenta nos mover da nossa posição. Entendeu? Paciência e perseverança no Novo Testamento são a mesma coisa. Então, quando a tribulação acontece, é um momento em que eu posso exercer a perseverança. Só que essa perseverança não vem de mim. Paulo mesmo, escrevendo aos Filipenses, fala que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Então, não vem de nós essa força toda para enfrentar. Vem de Deus. No momento em que a gente acha que a tribulação é forte demais e que eu não vou suportar, eu vejo uma força sustentando dentro de mim. E essa força é Deus mesmo. E aí com Ele eu tenho uma experiência. E aí eu tenho esperança. Sabe por que eu tenho esperança? Porque agora eu sei que aquela tribulaçãozinha não me vence. Então eu tenho mais esperança. Eu tenho mais força para enfrentar, para caminhar. Eu sou renovado na minha esperança. Essa experiência com a força de Deus,
é o que nos faz conhecer na tribulação o caráter gracioso do nosso Deus. Então, de novo, eu não estou dizendo que você não deve, ou que você deve, não, melhor, que você não deve lamentar o sofrimento. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não deve chorar. Não, chora, lamenta, leva diante de Deus as suas tribulações. Mas não se esqueça de reconhecer quem Deus é no momento da tribulação. Ele é gracioso, Ele é bondoso. Mas talvez você esteja lendo esse salmo e pensado, olha, beleza, mas esse salmo me trouxe mais medo agora do que tranquilidade. Porque ele diz que quem está agraciado por Deus é aquele que é justo, é aquele que é santo, é aquele que teme ao Senhor. Mas eu não sou justo o tempo todo. Ele fala a partir do versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Eu estou muito mais no segundo grupo do que no primeiro. Então os olhos dele estão sobre os justos, mas eu não sou justo, é contra mim que ele vai agir. Vai ser um problema isso. E aí, se você está nesse grupo dos injustos, eu quero dizer bem-vindo. Bem-vindo. Porque todos nós estamos nesse grupo, meus irmãos. A gratidão ao Senhor, ela tem mais essa característica. O Senhor é gracioso para além do mérito. Acabamos de cantar isso também. E merecida vida de graça recebi. E merecido. O Senhor é gracioso para além de qualquer mérito. Então, como pode o salmista falar que ele é bom com os justos, mal com os injustos, se eu estou dizendo aqui que ele é bom independente do mérito? É que tem um segredinho esse salmo aqui. Tem um segredinho. O versículo 20 é um segredo desse salmo. E alguns de vocês mais conhecedores das Escrituras acabou de entender o que eu quero dizer, né? O versículo 20 diz: Ele protege todos os seus ossos. De quem? Volta no 19. O justo. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Você lembra em que contexto essa coisa de não quebrar osso aparece de novo na Bíblia? Jesus Cristo na cruz. As suas pernas não são quebradas, porque ele já estava morto, lembra? Então a lança é enfiada no seu lado e atinge o seu coração. Assim a gente entende, né? Que sai sangue e água. Mas os seus ossos não são quebrados. A verdade, meus queridos, é que o justo e o gracioso, nesse salmo, são a mesma pessoa. Deus mesmo em Jesus. E que nós podemos contar com a bondade de Deus, porque não é pela nossa justiça, mas é pela justiça daquele que não teve nenhum osso quebrado, é pela justiça de Jesus. Ele derrama os seus méritos sobre nós, Ele concede a sua graça sobre nós, entendeu? Então eu posso ser grato, e eu volto ao Senhor e falo: Senhor, eu temo o Senhor, eu amo o Senhor, eu quero viver em justiça, porque a sua vontade é dádiva também. Eu não quero só as suas bênçãos, eu quero a sua vontade, porque ela também é bênção. Mas eu sei que quando eu falho, o Senhor continua gracioso comigo, por causa daquele que morreu na cruz sem ter nenhum osso quebrado. Ele é o justo, e é por meio da justiça dele que eu sou agraciado pelo Senhor. E por ser agraciado pelo Senhor, que eu sou grato ao gracioso Deus. Então não tem como, meus queridos, agora a gente tem que ser grato o tempo todo mesmo. A gente tem que estar com o seu louvor nos seus lábios o tempo todo. Porque é a justiça de Cristo que permanece sobre nós. Temos paz com Deus. E por isso, mesmo na tribulação, nós nos gloriamos. O primeiro grupo, o primeiro personagem é o grato. O segundo personagem é o gracioso. E o terceiro personagem da gratidão cristã é o grupo. Eu tive que pegar essa palavra para ter jeito, não teve jeito, o grupo. Podia ser a igreja, a comunidade. Eu até pensei em falar grei, né? Lembra os hinos que falavam da grei, Paulo, né?
Grey, né? A Santa Grey, né? Mas aí ninguém ia entender nada. É o grupo. Meus irmãos, olha só, esse salmo é um salmo que convida as pessoas a louvarem junto com Davi. Ele fala lá no versículo 8: provem e vejam como o Senhor é bom. Ele chama as pessoas, lá no versículo 3, engrandeçam o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. E existe isso dentro da experiência cristã, uma gratidão que não é individual. Veja, a graça aqui foi individual, foi sobre a vida de Davi. Mas ele está convidando as outras pessoas a participarem da gratidão com ele. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que uma comunidade que está debaixo do mesmo Deus se alegra quando esse Deus demonstra a sua graça. Em primeiro lugar, porque isso reforça a revelação da bondade de Deus mesmo. Então veja só, nós estamos aqui, né? Aí o Guto, né? Vamos lá, vamos fazer um momento de gratidão aqui. Quem quiser agradecer a Deus por alguma coisa, levanta a sua mão. O Guto levanta a mão. Olha, eu quero agradecer a Deus porque eu estava com as meninas estavam doentes e do dia para a noite ficou tudo bem, uma coisa maravilhosa. A gente estava tão aflito, meus irmãos, mas o Senhor, e aí conta uma história linda, né? A gente estava com elas internadas, de repente o Senhor trouxe uma paz, e 5 minutos depois o médico falou: pode ir embora. A paz antecedeu um pouquinho a mensagem. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver contigo? Em primeiro lugar, isso tem a ver com o fato de Guto estar reconhecendo a bondade do Deus que é nosso Deus também. O cristão, diante de uma palavra dessa, não fica assim: ah, Deus, com ele o Senhor abençoa, né? Comigo não vem. Não, não é assim. A palavra de Deus nos ensina a celebrar com os que celebram, se alegrar com os que se alegram. E a gente se alegra com quem se alegra, porque quando ele reconhece que essa dádiva veio de Deus, eu falo: glória a Deus pela sua bondade, porque esse seu Deus é meu Deus também. Ele é o bom Deus de todos nós, então se ele é bom para você, ele também é bom para mim, porque Deus é bom. Lembrarmos-nos de que Deus é bom na vida das outras pessoas é maravilhoso, porque isso nos alegra, nos anima, nos reforça na nossa própria dedicação a Deus. Então é ótimo que os irmãos compartilhem as alegrias. Nós temos essas experiências quintas-feiras aqui, né? Temos o nosso momento de gratidão. É uma bênção a gratidão compartilhada, porque com isso você está proclamando a salvação de Deus, está proclamando a bondade de Deus, você está honrando a Deus, ou fazendo como o salmista fala, erguendo o cálice da salvação no meio da assembleia, por todos os benefícios do Senhor. Então você está testemunhando da bondade de Deus, e isso é força para todos nós. Mas tem um outro motivo pelo qual o grupo é importante na gratidão, e é porque a alegria pela alegria do outro é uma forma de amor. A alegria pela alegria do outro é uma forma de amor. Jonathan Edwards tem aquela definição linda de amor: amor é colocar a sua alegria na alegria do outro. É alegrar-se quando o outro se alegra. Fala a verdade, não é uma definição perfeita de amor? Você não se alegra quando o outro tem uma alegria, uma pessoa que você ama? Essa alegria porque o outro tem motivo de se alegrar mostra pra gente quem é a pessoa que a gente ama. E no grupo a gente descobre isso. Quando alguém entoa ao Senhor um louvor, porque o Senhor foi bom para com ele, o grupo se alegra e festeja e celebra, porque ama aquela pessoa. No mundo de hoje, a gente tem um negócio, que é aquele negócio, eu acho, bom,
Vou tentar julgar menos, mas sim, aquele negócio do não conte nada, não compartilhe nada, não conte a ninguém seus planos. Queridos, pode contar seus planos para todo mundo, a não ser que você esteja jogando xadrez e você não conta seu plano para o seu adversário, mas tirando isso, pode contar. Porque o olhar do Senhor é que é gracioso, está dito aqui, os olhos do Senhor são sobre os justos. Não existe negócio de mal olhado, se o bom olhar de Deus está sobre a gente, não existe isso. Mas compartilhar com os nossos irmãos os nossos desafios, mas especialmente as nossas alegrias e conquistas, é fazer isso num ambiente seguro de amor que é a igreja, em que todos nós queremos o bem para todo mundo. É uma comunidade de pessoas que querem o bem do outro antes do seu próprio. É assim que a gente aprende na Escritura. Considere o outro superior a si mesmo. Então é para nós celebrarmos uns com os outros, termos alegria uns com os outros. Eu espero, como diz aquele hino, né? Os irmãos conhecem, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar vida. Eu espero que tudo de bem aconteça para você, porque eu te amo. E você espera o mesmo para mim, porque você me ama. E nós esperamos isso uns para os outros, porque nós amamos uns aos outros. O terceiro personagem da gratidão é um grupo, que é um personagem que a gente costuma deixar meio de lado. Mas o que é a vida, meus queridos, se nós não temos com quem celebrar? Se nós não temos com quem nos alegrar quando coisas boas acontecem? Isso, inclusive, dá o vulto adequado da dádiva. Você já teve alguma alegria que você ficou até meio assim, eu estou tão feliz com isso, mas eu não sei se é para tanto, e você contou para alguém, a reação foi explosiva, e você falou, uau, era para tanto mesmo? O vulto, o tamanho da graça de Deus é melhor reconhecido quando a gente coloca diante dos nossos irmãos. Às vezes a gente acha que é uma coisa boa, mas quando compartilha com os nossos irmãos, a gente percebe que ela era espetacular, que ela era maravilhosa. Porque nós todos cultivamos essa gratidão a Deus. Nós somos uma comunidade grata, um grupo de gratidão ao gracioso. Amém, meus irmãos? Os três personagens da gratidão: o grato, o gracioso e o grupo. Vamos viver a gratidão então, meus queridos? Eu vou dar um tempo então para você orar. Vou pedir a banda já para vir aqui à frente. E eu quero pedir que você entoe ao Senhor uma oração de gratidão. E aí depois nós juntos vamos agradecer a Deus, cantando a música de gratidão mais cantada, com certeza será a música mais cantada hoje nas igrejas do Brasil, que é Te Agradeço. Mas primeiro, agradeça ao Senhor. Agradeça pela graça, agradeça pelas pessoas por quem você é grato, agradeça pelo sustento, pela bondade, por cada dádiva do Senhor. Fale com Ele, você e Ele. Seja bem específico e depois nós vamos cantar juntos.
Nós te agradecemos, Pai, como igreja formada pela vontade do Senhor. Nós não éramos nem povo e Tu nos fizeste povo, não tínhamos misericórdia, mas alcançamos a misericórdia. O Senhor é o nosso Deus e nós louvamos o Teu nome, pela dádiva de Cristo e por todas as outras dádivas com as quais o Senhor nos alcançou. Te agradecemos, ó Pai, pela comunidade e a comunhão que o Senhor cria entre nós. Nós aqui dessa igreja, mas também, ó Deus, com todos os nossos irmãos que estão sobre toda a terra e que celebram, ó Deus, a dádiva, a graça, a bondade do Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui e com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com um amor sincero, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, os irmãos podem se assentar.